Olá, eu sou a Melissa, sou mineira, psicóloga, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o fato de que a minha irmã e eu temos mães diferentes. Então, se você quer saber mais sobre essa questão, fica comigo até o final que eu vou te explicar direitinho. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, ao longo da minha vida, ouvi de muitas mulheres que são mães frases do tipo: eu crio os meus filhos da mesma forma, a mesma criação que eu dou para um, eu dou para outro. Ou, Fulano, não sei como ele mudou o rumo da vida dele, se ele recebeu o mesmo tratamento que os irmãos. Você já escutou frases como essa? Eu imagino que sim. Ou será que você mesma já pronunciou alguma delas? Diferentemente do que pensamos, aquelas pessoas não são as mesmas entre uma gestação e outra. Imagine só, pais de primeira viagem com toda inexperiência e insegurança, no caso de uma segunda gestação, certamente eles estarão bem mais preparados. Então, obviamente, muitas coisas que fizeram com o primeiro não farão com o segundo, nem com o terceiro, e assim por diante, pelo fato de terem aprendido outras formas de enxergar a criação dos seus filhos. Então, olha o meu exemplo com a minha irmã. Quando eu nasci, minha mãe tinha 29 anos, trabalhava fora, podia contar com o apoio das irmãs, né, a rede de apoio nos meus cuidados quando eu era bebê. Ela estava no início de um casamento, então ela era aquela mulher de 29 anos tendo a sua primeira filha. Já no nascimento da minha irmã, que chegou 6 anos mais tarde, a minha mãe já estava morando em outra cidade, ela já tinha aprendido um pouco, né, com a maternidade, tinha uma filha pequena para olhar além daquele bebê que estava chegando. O casamento estava em outro estágio, a vida profissional também. Além disso, ela já tinha 35 anos e a gravidez foi uma gravidez de risco. Então você consegue perceber que aquela mulher de 29 anos era completamente diferente da mulher dos 35 quando ela teve a minha irmã? Se ainda está em dúvida em relação a essas diferenças, eu te convido a olhar para você nesse momento. Será que você é o mesmo, é a mesma de 5 anos, 6 anos atrás? Você tomaria as mesmas atitudes, teria as mesmas opiniões sobre os temas diversos, faria exatamente as mesmas escolhas? Aí você pode estar pensando assim: ah, Melissa, mas eu e a minha irmã não temos uma diferença tão grande, né? A gente tem um ano e meio, dois de diferença, então eu acredito que os meus pais não mudaram tanto assim. E aí, nesse caso, eu te digo que com a experiência vivida do primeira gestação, do primeiro parto, do primeiro puerpério, muito aprendizado aconteceu. E dessa forma, provavelmente eles também terão outra visão na criação do segundo filho, do terceiro, sem contar na interação com o ambiente. O espaço da casa fica menor, porque chega um outro ser para habitar aquele espaço, para dividir o que já existe nele, dividir as atenções. Então, embora o tempo seja menor, as transformações acontecem, elas ocorrem e as mudanças também, os significados que os pais dão para determinadas situações e aspectos do desenvolvimento infantil mudam. E essas mudanças de comportamento dos pais em relação à criação dos filhos muitas vezes impactam fortemente o olhar que os filhos têm para esses pais. E aqui eu tô falando no vídeo sobre mãe, tô dando o exemplo da minha mãe, mas serve para todos os pais ou aqueles cuidadores que estão recebendo um novo ser humano aí na casa de vocês. Então, se perguntarmos para um dos filhos, especialmente o primeiro, como era sua mãe na infância, ele muito provavelmente poderá dizer que ela era severa. Porém, ao indagarmos um outro irmão, segundo, terceiro, pode ser que a resposta mude muito e ele diga que a mãe era extremamente liberal. E essas respostas tão díspares não significa necessariamente que os pais privilegiaram um irmão em detrimento do outro, mas simplesmente que mudaram a forma de enxergar o mundo, os filhos e os cuidados parentais ao longo do percurso. Compreender que os nossos pais foram diferentes para cada filho em função do desenvolvimento pessoal e emocional deles, das circunstâncias que eles vivenciavam naquele momento, financeira, conjugal e até mesmo das personalidades distintas de cada filho, nos ajuda a compreender as faltas a que fomos submetidos na infância, não como feridas intencionais provocadas por eles, mas sim decorrentes de inexperiência, desconhecimento e aprendizado sobre esse papel tão difícil e tão importante que a paternidade e a maternidade oferecem.
Nos ajuda também a perdoá-los a partir da compreensão de que fizeram tudo o que estava ao alcance deles à época, ainda que a gente pense, que a gente sinta que foi insuficiente. E o melhor de tudo é que quanto mais nós caminhamos rumo ao nosso desenvolvimento pessoal, a maturidade emocional, deixando de nos sentir credores dos nossos pais, cobrando deles veementemente o que gostaríamos de ter tido na infância, numa posição extremamente infantil, descobrimos a nossa potência enquanto adultos e a nossa capacidade de proporcionar para nós mesmos aquilo que nos falta, sem esperar que outro nos dê ou alguma magia aconteça para nos tirar da nossa própria insatisfação. Ou seja, seguimos a nossa vida com mais alegria, com o coração mais leve, sem ficarmos presos aos emaranhamentos mentais criados por nós mesmos. Bom, por hoje é só. Eu espero que esse conteúdo tenha despertado em você inúmeras reflexões a respeito desse tema tão complexo e tão profundo. E se você gostou, considere deixar seu like, compartilhar com alguém que você sabe que irá gostar desse tipo de conteúdo. E não deixe de se inscrever no canal. Obrigada por assistir mais esse vídeo e até o próximo.